Ô, Panzi, eu tenho feito esse exercício com todo jornalista que vem aqui sobre o Atlético. O que o Hulk vem fazendo nos últimos 3 anos é enormidade em relação a números. O que fez 2021, principalmente pelos títulos que conquistou, né, sendo a principal referência em campo. Você acha que o Hulk pode, já será o principal jogador da história do Atlético? Isso é complicado, né, cara? Pois é, porque a gente tem uma certa nostalgia, né? Eu acho que todo torcedor, e aí eu tô falando como jornalista, um torcedor de cada time, né? Todo torcedor tem uma ideia de pensar um pouco no passado, né? Você pergunta pro cruzeirense, o cara vai falar de Seu Lopes, o atleticano Reinaldo, mas tem peças no presente que fizeram ou estão fazendo talvez até mais. Isso é muito pessoal também, né? Muito pessoal, vai de gosto, vai do que cada atleta representou, às vezes o momento da vida do torcedor, cara. Às vezes o torcedor estava em 2021 passando por um momento complicado na vida e teve só alegria com o Hulk. Que em 2013 talvez a vida dele estivesse mais tranquila, apesar de tudo que o Ronaldinho fez. Então para ele fica muito mais marcante o Hulk do que o Ronaldinho, ou vice-versa. Então é muito pessoal. Mas aí eu vou te devolver com outra pergunta. Tá. Se não fosse o Ronaldinho Gaúcho, o Atlético teria o Hulk? Talvez não. O Ronaldinho colocou o Atlético no cenário em que o clube nem pensava naquele momento. Eu acho que se não tivesse existido o Ronaldinho Gaúcho na história do Atlético, o Atlético hoje não teria o Hulk. Ninguém me contou, né? Os 4Rs já falaram isso algumas vezes. A Arena MRV foi concebida no Mundial de 2013, de Marrakech. Eles pensaram, o clube precisa ter um estádio, etc e tal. Então, esses caras começaram a pensar o Atlético maior, porque o Atlético ganhou uma Libertadores, foi ao Mundial. Talvez se não tivessem pensado, talvez não tivesse a Arena MRV, se não tivesse sido aquele Atlético de 2013. E o Atlético de 2013, talvez a gente nem falasse de um Atlético desse tamanho, com essa potência que é na sua história, se não fosse o Atlético da década de 80, que teve o Reinaldo, que confrontou o Flamengo, né? Fora o início da história do Atlético, as décadas de 40, com o Guará, Zé do Monte, que aí a gente não tem condição nenhuma de falar. A gente só ouviu histórias e hoje, mesmo quem viveu aquela época, já não está mais aqui para contar. Você perguntou aí de Reinaldo, de Hulk, de Ronaldinho. Hoje não tem ninguém para virar e falar, não, o Cafunga foi muito maior que esses caras. O Mário de Castro foi muito maior que esses caras. Então a gente não tem mais essas pessoas para contarem. Então, assim, eu acho que é muito pessoal. O Hulk está entre os maiores da história. Você pode elencar Mário de Castro, Guará, os que eu já mais ouvi falar, né? Porque esses eu não acompanhei. Mas agora, do que eu conheço de Atlético, década de 80, Reinaldo, Cerezo, Éder. O Dadá por tudo que representa. Dario foi autor do gol mais importante do Atlético durante 5 décadas. Exatamente. O Dario foi o autor do gol mais importante do Atlético durante 50 anos, cara. Olha o tamanho do Dario. Olha o tamanho do Dario pro Atlético. Teve uma época que teve um jogador que foi muito importante para uma geração de atleticanos, que é o Marx. É importantíssimo. O Marx pode se colocar. Agora o Hulk, eu tenho para mim 3. Reinaldo, Ronaldinho e Hulk. Para mim os 3 maiores da história do Atlético. Mas como é que você não coloca um Vitor? Né? Eu não acho o Vitor nem o melhor e nem não sei nem se está entre os 5 melhores goleiros da história. Eu falo isso aqui, o Betinho esteve aqui do Fala Galo há pouco tempo, eu falei com ele. Tecnicamente, para mim, o Everson é melhor que o Vitor. Tecnicamente. Só que o Everson jamais será maior para a história do Atlético que o Vitor foi, pelo contexto, e contexto importa demais nessa questão de elencar quem é mais importante para a torcida. Não, e às vezes o Everson para alguém pode ser maior que o Vitor também. Não tem problema nenhum. Eu acho o Everson mais goleiro que o Vitor. Eu também acho. Eu acho o Tafarel mais goleiro que o Vitor. O Veloso para mim era mais goleiro que o Vitor. Né? E o Vitor é o maior da história do Atlético. E talvez seja, né? Pelo que ele entregou, pelo que ele produziu. Então, os caras podem colocar quem quiser. Acho que isso é muito pessoal. Tem Léo Silva, tem Hever, tem Luizinho. Então, tem muita gente. É pessoal.